Direto da Brasce, a voz da cenografia e da montagem de stand no Brasil. Você está no Abrace Talks, o podcast da Brasce. Aqui reunimos os maiores especialistas do setor para discutir, para bater um papo, para conversar sobre os desafios e as oportunidades do nosso mercado. Eu sou Paulo Passo e lá da minha colega Sula Costa. Oiê! E hoje a gente está recebendo a Elô Santana, presidente da Ampro. Elô, seja muito bem-vinda. Agora, Sula, antes da gente passar a palavra para ela, conta pra gente um pouco quem é a Elô, qual é o histórico dessa nossa profissional maravilhosa. A gente tem um currículo bem amplo aqui, viu, Paulo? 30 anos de experiência no mercado de comunicação e marketing, 15 deles especializada em marketing de experiência. Ela é formada em publicidade e ela também, no último ano, foi a vencedora do Grand Prix institucional do Prêmio CAI. Parabéns. Bem-vinda, Elô. É uma alegria receber você aqui com a gente. Obrigada, queridos. Eu estou tão emocionada. O primeiro, eu espero que seja o primeiro de muitos. Vou começar aqui agradecendo a Sula, fazendo jus aqui a A gente vai falar de muita coisa aqui, sim, mas um grupo que eu atuo, que é uma sobe e puxa a outra, e ao queridíssimo Paulo, que foi uma das primeiras pessoas que me recebeu na Ampro. Eu acho que eu nunca te contei isso, né, Paulo? Não, você já me contou. Eu fico mas é legal deixar registrado. Eu fico feliz por isso. Conta um pouquinho. Deixar registrado. O Paulo foi incrível. A gente fez uma dinâmica por iniciativa de um dos grupos de mercado, nosso mercado, e nós estávamos na mesma mesa. E o Paulo puxou a fila e ali nasceu uma afinidade de pontos em comum do mercado. E nos últimos, pelo menos 1 ano e meio aqui, né, Paulo? A gente alavancou uma série de projetos entre a Abrace e a Ampro, e agora é daqui para frente. A Sula é paixão antiga, né, Sula? Com certeza, Elô. E desde bem de antes da Ampro, né? É verdade. Muito bom que a gente se reencontrou. Verdade, mas eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. O mercado precisa desses movimentos de vozes, de referências, e eu já quero deixar aqui à disposição muitas vozes da Ampro para o que vocês acharem que cabe, que faz sentido bater um papo. Vai ser ótimo. Obrigada. Elô, eu que agradeço. Você sabe que eu sou teu fã, a gente já fala isso o tempo todo e falo para todo mundo que eu sou teu fã. Eu aprendo muito com você. Essa relação que a gente acabou criando, essa relação profissional e de amizade hoje em dia, para mim ela tem sido fantástica. De novo, eu aprendo muito com você, só tenho que te agradecer. E agradecer por você estar aqui com a gente hoje, tá? E essa parceria, Abrace Ampro, que a gente, cada dia mais cresce, a gente só está crescendo, a gente está fazendo uma série de coisas e pensando no mercado como um todo, que eu acho que isso é uma coisa bacana. Elô, vamos lá, vamos começar a trabalhar, né? Mas eu preciso só fazer um complemento, eu também sou sua fã, a gente empatou. Olha, então. Como é que é o coraçãozinho agora que você estava explicando pra gente? Nossa, Elô moderninha. Acho que eu tô por fora. A câmera é essa aqui, ó. A lente da verdade. A lente da verdade. Eu sou tiozão, eu faço assim, agora o Dorame é assim, então a gente está aprendendo. Muito bom. Elô, você tem uma bagagem maravilhosa, você é presidente de uma das principais entidades do nosso setor, faz um trabalho magnífico. Então eu vou começar te perguntando uma coisa. Como é que você está avaliando o mercado atual hoje de marketing, de promoção, de marketing promocional, enfim, mercado amplo? Como é que você está hoje avaliando esse mercado? A gente tem o lado bom desse papo é que o Paulo e a Sula também acompanham de perto o que a gente vem fazendo, até porque a gente faz coisas juntos e juntas, né? Então o mercado, a gente já está deixando de falar da pandemia, né? Então a gente está firmando o pé de fato na retomada do setor, no exponencial de criatividade. Nosso país ele é muito efervescente, a gente vê isso nas premiações, na própria premiação da Ampro, nos reconhecimentos internacionais, e a gente enxerga então um mercado que ele está com a lente positiva, né? Muito criativo, inovador. A gente vê inovação em todas as fatias do nosso setor, nas agências, nos fornecedores de cenografia, arquitetura, nos parceiros do audiovisual, e com isso, e naturalmente, a aceitação do consumidor final, porque marketing de experiência é isso, é o ao vivo, né? No presencial e no digital, e a gente vê, o que é muito bacana, a interação e a aceitação do consumidor.
Quando a gente vê uma ativação, um evento, etc., e ali o consumidor comentando, fazendo os dever memes, cumprido, etc. Ele participa. E participa. Ele tem participado. E participa. Então, divulga, né? Divulga, exato. Partilha aquela experiência positiva. Exatamente. Interage com brinde, né? Você vê nos festivais e aquelas leva para os filas. demais eventos, né? Que você vê aquela ativação que foi uma primeira e de repente tá todo mundo querendo fazer. Exato, exatamente. Então, esse é um recorte do nosso mercado. Um outro recorte que a gente vai falar um pouquinho mais, mas são os desafios que a gente tem para capacitar o nosso mercado, para ampliar as inovações, as fatias de inovação, as fatias e a importância do ESG, que a gente vem falando e vem falando forte aqui, Ampro e Abrace, sobre a importância da sustentabilidade de boas práticas no nosso mercado. Vamos falar sobre isso. Guarda isso aí para a gente ter algumas perguntas. Que é a minha próxima pergunta, que é como presidente da Ampro, quais você acha que estão sendo os maiores desafios do nosso mercado? São várias camadas, né, Sula? Eu diria que... Vou começar pelo desafio que é de longa data. A Ampro tem 30 anos e ela nasceu de um desses desafios que eu trago aqui para vocês, que é o respeito, que é o equilíbrio entre anunciantes e agências, ou anunciantes e parceiros, porque aí a gente pega uma cadeia toda, né? Então, quando a gente fala de job a job, sendo que algumas relações elas podem e devem ser a longo prazo. Quando a gente fala de prazos de pagamento, quando a gente fala de capacitação, o nosso mercado esvaziou e nós, como entidades, a gente tem uma missão de treinar, de capacitar, de colocar novos entrantes, né? De expandir a nossa disciplina. Afinal de contas, quando a gente vai nas aulas magnas, nas universidades, eu sempre faço a pergunta inicial. Gente, quem conhece marketing de experiência, live marketing? Ninguém levanta a mão. Sério? Ninguém. E aí, quando que loucura. Isso em faculdade, Paulo. Nossa, e aí, que é uma coisa tão... Né, que todo mundo vive isso hoje, a gente vive isso. Quem não vai num festival? Mais para lá ou mais para cá, desde o festival aberto, gratuito, até o festival num evento, pago. Até um patrocínio na própria faculdade. Exato, promoção, se está trabalhando, já está ali numa campanha de incentivo. E quando a gente termina essa aula, o que acontece? A gente pegou uma fórmula que é sempre explicar o nosso mercado com case. Que é onde toca no coração. Sempre gostei disso. Que toca a Sula no coração. E aí, quando a gente termina a aula, todo mundo a gente pergunta, quem quer atuar nesse mercado? E aí os braços levantam. E ao longo dessa conversa, eu participei da promoção, etc. E todo mundo lembra. Todo mundo lembra. E o mais legal é que eu brinco, que no mínimo, depois de uma aula magna ou de uma palestra, etc., a gente ganha no mínimo 30 amigos nas nossas redes sociais. Que legal. Então, assim, essa história longa é para contar que um dos nossos desafios é a gente capacitar, levar a palavra do live marketing, do marketing de experiência ou de eventos aqui, que é um recorte mais específico, né? Mais específico, que a gente levar a palavra, né, o conceito. Paulo aí é uma referência para a gente como representante do nosso setor na ABNT. Obrigada por isso, Paulo, de verdade. Então, a gente levar o conceito e despertar o interesse em quem está entrando e a gente trabalhar e batalhar as melhores práticas, como eu acabei de contar aqui, para o nosso setor. Não fazer... a gente evita o território de nós e eles, porque não tem mercado sem um anunciante. Perfeito. Sem dúvida. Não existe. E, ao mesmo tempo, a gente entender os movimentos que não são de boas práticas e, como entidade, chegar ali no meio do caminho e deixar cada vez mais o nosso território sustentável. E quando eu falo nosso, a gente fala sempre na cadeia. Então, a Ampro, ela não delimita a retórica da Ampro, o repertório da Ampro nunca é só os CNPJs que ela representa. Tanto que a nossa campanha Estamos Esgotados, a gente fala do ecossistema. Existe uma interdependência. Ninguém faz nada sozinho. Você sabe que eu vou assinar embaixo que a Lu comentou agora. Na prática, inclusive. Cadê a lente? A gente tem a lente da verdade aqui. Cada um tem a sua lente da verdade. Né? Eu tenho a minha. Aquela ali é a sua, essa aqui. Tá? A minha lente da verdade é o seguinte. Como executivo da Abrace, tem uma relação muito próxima com a executiva também da Ampro. E isso que ela falou é uma verdade do dia a dia da Ampro. A Ampro tem o mesmo entendimento que a Abrace tem,
Nós não somos sozinhos no mercado, ou seja, não adianta a gente temos pautas que são inerentes aos nossos associados, está perfeito, a Ampro tem, a Ubraf tem, todas as entidades do setor têm as suas pautas que são específicas dos seus associados. Mas se tem uma coisa que a gente descobriu foi que para a gente melhorar, para a gente atender, nós precisamos pensar o todo. Eu vou falar um pouco de feira. Não existe feira sem o pavilhão, mas também não existe sem o organizador, mas também não existe sem o patrocinador, mas também não existe sem o público final, também não existe sem a equipe que vai estar trabalhando. Não tem, ou seja, nós precisamos um dos outros. E a Elo tem pautado muito isso nas conversas, tanto que a gente tem alguns fóruns que a gente trabalha, estamos juntos, né? Estamos construindo um código de ética junto, outras entidades, estamos participando de treinamento juntos, tem uma série de coisas, depois eu queria que você falasse sobre essa parte de treinamento também. Elo, já que a gente está falando de treinamento, estamos também falando sobre o governo, deixa eu te fazer uma pergunta. Política pública, porque nós vivemos num país presidencialista, mas com características parlamentaristas, a gente precisa do governo, dessa interação com o governo, e precisa de políticas públicas que sejam muito claras. Quais são as políticas públicas que vocês defendem hoje em dia? Ou vocês estão engajados de alguma forma? Assim, a gente tem um engajamento e uma atuação. A Ampro, nos últimos 2 anos, retomou, dentro da sua história, a atividade de relações governamentais e advocacy. Percy foi o grande impulsionador disso. Nos encontramos, inclusive, em Brasília várias vezes, trocamos várias mensagens, celebramos as conquistas desse benefício tão importante para o nosso setor e com tanta luta. Nós fomos aguerridos. E o sucesso, eu entendo que o sucesso do resultado desse benefício fiscal, que ainda está em pé, sem dúvida nenhuma, a união das entidades. Com certeza. Então, o que a gente endereça e a gente prioriza, e nós estamos agora no momento de planejamento 25-26. Todos os benefícios, todas as leis que transacionam o nosso mercado, e aí diretamente falando de Percy, reforma trabalhista, reforma tributária, que são importantes para preservar o nosso setor. Também já estivemos em mesas de conversas importantes para defender o setor. E endereçando, eu não diria, Paulo, que para Isula, para políticas públicas, e espero que isso vire, mas novamente é a capacitação. Tornar o profissional de evento. O ano passado estivemos, inclusive, junto ao Ministério do Turismo, do qual a Ampro faz parte é membro de um conselho, para deixar normativa a configuração do profissional de eventos. Então, são essas pautas que eu trago aqui, em que a Ampro retoma a sua musculatura, a sua força. Ninguém faz nada sozinho. Aqui eu estou falando muito do para fora. Do para dentro, a gente tem uma governança que eu adoro falar. O Paulo já escutou recentemente, inclusive, no nosso evento. Nós temos uma governança, Sula, nossa organização ela é composta com cerca de 120 profissionais e os nossos colaboradores. 52% é composto por mulheres. Olha, que bárbaro. E 48% por homens, né? E aí, esse ano, cada vez mais, não diria nem esse ano, mas cada vez mais a gente colocar as caixinhas para que os profissionais voluntários, e aqui fica um convite, você que é associado à Ampro, ou que pode ser um futuro associado, chega mais perto da gente, vem trabalhar com a gente, dedicar um pouquinho de hora para a gente preservar e evoluir o nosso mercado, inovar o nosso mercado aqui, para que esteja cada vez mais equilibrado e que faça sentido. Importantíssimo. Você sabe que esse comentário que você fez, eu sempre faço uma seguinte comparação. Do associativismo, esse convite que você fez ao teu associado para que ele participe, né? Eu falo sempre, eu dou o exemplo do condomínio. Você fazer parte de um condomínio. Ok, você pode ser aquele que entra no elevador e fica reclamando do síndico. Eu adoro esse exemplo. Né? Exato. Ou você pode pegar e falar, peraí, eu moro aqui. Ou eu tenho uma unidade aqui, etc. Tal, deixa eu participar. Você não quer ser do conselho? Tudo certo. Vai dar a sua experiência, participa, vai dar a sua ideia. Porque é a famosa tábua redonda. Ou seja, se você não fizer isso, se você não participar, desculpa, aí você não tem direito a reclamar, você não pode fazer nada. Né? Isso, e a minha grande bronca são os grupos de WhatsApp, que todo mundo acha que pode falar o que quiser dentro dos grupos, etc. Sem respeito, etc. Tal. E fala assim, reclama das entidades, você participa de qual? Não, nenhuma. Então, cara, desculpa. Se você não está dando a sua experiência, você não está dando... Não contribui, né, Paulo? E tem muita gente boa. E faz tanta diferença quando contribui, quando está perto, quando está junto.
Nossa, a gente, né, vê a diferença que faz na Abrace. Na Abrace a gente tem os grupos de trabalho, como vocês têm também, a gente Sim. tem os nossos GTs também. E os GTs são os associados que naquele momento eles não existe, não tem diretoria quem não é associado, não, ali a gente é todo mundo igual e a gente está na mesa para tentar construir algo bacana. E a Ampro tem um pouco isso. Então, olha, eu vou fazer um convite, você que é uma agência que ainda não é associado à Ampro, vem para cá. Tem que repensar. É um histórico de sucesso, é um histórico de defesa do seu interesse do mercado, interesses mercadológicos, interesses jurídicos, de todas as formas. Sou muito fã do trabalho que a Ampro está fazendo, venha participar. E você que é associado à Ampro, ela que vem aqui participar também, vem nos ajudar a construir um sucesso cada vez maior para todos nós. E só estando dentro, né, para a gente ver a troca que acontece, os benefícios que a gente tem, né? É só estando mais dentro, né? Só participando. E pegando um pouquinho esse gancho da união, né, que faz a força, você comentou até há pouco que vocês trabalham muito em parceria com as outras entidades do setor. Sim. Conta um pouquinho, Elô, desse trabalho que inclusive nós, né, temos diretamente com vocês. Conta um pouquinho. A gente existem alguns grupos no mercado e um dos mais fortes desde que eu cheguei na Ampro em 2022, em abril de 2022, que é a Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, CBIE. Presidida pela grande Elza. Estimada, tem que falar olhando. Beijo grande para você. A Elza vai vir aqui em Paulo, em breve. Nossa, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela é a história da Ampro e do nosso mercado. E uma delícia de estar perto, né? Maravilhosa. Nós poderíamos passar horas falando da Elza e do quanto ela cortou o mato alto, como diria lá na minha cidade, Sorocaba. Mas esse grupo foi o primeiro em que a gente teve contato e entendeu a essência novamente, tive a oportunidade de fazer uma dinâmica com o Paulo sobre a pauta de ESG. E o que a gente foi percebendo? Que nem todas as pautas, Sula, elas são unânimes. Sim. Total. E a magia, o que eu entendo da magia, a beleza é entender aquele assunto, aquela pauta, aquela dor, aquela oportunidade, como nós fizemos no ano passado, e quais são as entidades, seja pela sua essência, pelo seu core de entrega, ou pela sua pauta, que faz sentido a gente criar musculatura. Isso o resultado, quando isso acontece, é sucesso. Seja para entender qual é a estratégia que a gente vai atuar no mercado, com políticas públicas, com relacionamento com os poderes executivo e legislativo, para desenvolver diálogos para o nosso mercado, né, para também colocar boas práticas para os nossos associados, como não entre em concorrência com mais de X agências, empresas. Prazos de pagamento. Reserve o seu projeto. A gente tem falado muito, criamos inclusive um convênio com a APP, daqui a pouco a gente vai falar de convênio, inclusive está aí uma oportunidade para levar a mensagem também para os associados da Abrace. Se vocês não têm um parceiro, né, reserve o seu projeto, preserve o seu projeto. Então, quando a gente entende os movimentos de cada entidade e olha a pauta propositiva, isso fica mais legal, dá mais sentido, mais, digamos, responsável. Eu costumo brincar que nem sempre a gente vai andar na mesma calçada, mas a gente precisa conviver muito bem no mesmo bairro. Perfeito. Né? Nem sempre isso vai acontecer. Sim, concordo. Mas é importante a gente estar no mesmo bairro e entender que aquele mercado, que aquelas pautas, entender a entidade X não vai entrar nessa, não vai usar essa estratégia, eventualmente de judicializar um assunto, porque isso pode prejudicar um caminho, os associados, etc. Entendendo isso e a gente criar as nossas estratégias. Então, no fundo, eu entendo que o segredo é criar boas alianças, entender as pautas das entidades e a gente construir e colocar na rua, que é mais difícil.
porque uma ideia não tem preço, né? Então a gente viu muito, e o Paulo foi um acelerador, Paulo e Sula, aliás, foram aceleradores de iniciativas que nós fizemos o ano passado e que são iniciativas que elas são atemporais. Eu diria que o legado de conteúdo que a gente construiu, a gente pode repaginar. E trazer sempre, porque está sempre atual, né, Elon, que a gente fez das boas práticas. Exatamente, sabe? Tem as boas práticas que a gente construiu, né? Tem. E está sempre atualizado, Foi Paulo. Abrace, Ampro, MPI e o Senac. Senac, exato. E o Senac. Senac. Você sabe que, desculpa interromper um pouquinho, mas é um complemento importante, que é todo novo associado, desde então, a gente divide os nossos documentos de conduta e um dos documentos é esse que a gente configurou. Fazemos igual. Exato. Igual. A gente também. Fazemos para todo mundo começar na mesma página, né, Elon? Exato, super importante. Exatamente. E a gente só tem a agradecer, porque foi uma iniciativa novamente aí de vocês. E vamos continuar esse ano, né, Paulo? Vamos, tem uma série de outras coisas que a gente fazer junto. Eu acho que assim, a vida é feita de momentos. Então, a própria Abrace, por exemplo, teve um momento que a gente botava caminhão na porta de pavilhão. Olha só. 13 anos. Né? Porque era a ferramenta que existia naquele Ou que talvez fizesse sentido naquele momento, etc. né, Paulo? Hoje não faz mais. Isso que eu ia falar. Hoje você não consegue visualizar isso hoje positivamente. Não dá. Pelo contrário. Eu acho que hoje é ser o diálogo, é construir junto. É isso. Tá na mesma mesa aqui, faz muita diferença. Eu acho que essa é a coisa. Agora, assim, eu vou pedir, como eu sou muito fã da Ampro, eu falo isso o tempo todo, né? Eu vou pedir que você continue falando um pouquinho mais sobre a Ampro. Claro. Pode ser? Lógico, bacana. Com prazer. O que você hoje em dia como é que a Ampro está trabalhando hoje em dia? Porque a gente tem duas ações. A primeira é manter o associado, ou seja, queira ou não, ele é um cliente. Ele é um cliente, eu enxergo ele como um cliente, e é um cliente interno, mas ele é um cliente e a gente precisa manter a satisfação daquele cliente. Então, o primeiro trabalho é esse. E o segundo é captar novos clientes, porque, queira ou não, a gente também quer crescer com qualidade, não é crescer de qualquer forma, crescer com qualidade. Então, vocês devem ter ações, você já falou algumas delas aqui, etc., mas se você pudesse trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui, eu te agradeço bastante. Até para que a gente aprenda também. Sim, tem muita coisa que eu falo para vocês. Mentira, olha que danado. A nossa base hoje atual é de 200 associados. E olha que interessante, a gente cresce quando a gente compara 205 associados. Então, quando a gente faz o recorte com 2019, a gente tem um crescimento de 35%. Ai, que legal. Tá vendo? Olha Todo mundo só, começou a visualizar essa importância. Exato. Fizemos um trabalho muito grande de housekeeping da base. E aí nós temos hoje 200, a quantidade que a gente, olhando o otimismo, mais de 200. A gente também aprendi com o Paulo que não se trata de quantidade, e sim de qualidade. Que nos representa de fato. Que nos representa, que acredita, que participa, que vai nos eventos, que assina, que responde às nossas pesquisas. A Ampro faz muito pulso. Todo ano a gente repete, desde 2022, a mesma pesquisa, o mesmo pulso, para ver como é que está a movimentação de mercado. Então, precisa participar, né? E o que a gente percebeu nos últimos tempos, nos últimos 2 anos? Primeiro, a gente cresce a base pulverizada, e não só numa concentração de perfil de associado. A gente cresce a nossa base em parceiros, em fornecedores, o que é muito interessante. Então, a Ampro tem desde empresa de catering, espaço, locação de espaço, tecnologia, inteligência artificial, tecnologia. A gente recebeu ano passado a associação de um espaço com práticas de meditação e bem-estar. Que estão super dentro dos eventos. Super dentro dos eventos. E às vezes até no dia a dia das grandes empresas, né? Exatamente. Que tem aqueles dias especiais, né? É tão importante isso. Super importante. A gente mesmo no ano passado, você está lá dentro. Por quê? Porque vê valor, vê interesse. A gente tem escola de idiomas, porque, novamente, tudo é um ecossistema. Então, quando a gente vai prospectar, Paulo, nós temos uma fábrica de captação, né? Que está lá onde a gente vai, quando nós vamos nos eventos participar, a gente volta com uma base de dados e aí tem uma régua de contato, de captação mesmo. Tem uma quantidade de conversas ali até virar uma conversão ou não. E a gente tem um 1 a 1.
mesmo, seja um contato, uma indicação, o Paulo já indicou, e que vira um associado nosso, uma parceria, né? A gente também faz a conversão da associação por meio de parcerias. Então, eu diria que é um trabalho craft, e isso nunca vai deixar de existir, porque, de novo, é a característica, e a gente tem ali a nossa esteira de captação, de associação, e que é muito particular, né? E não tem uma fórmula pronta. Então, ano a ano, a gente vai aprendendo o que dá certo, quantos contatos, quantos e-mails a gente manda, quantos WhatsApp a gente manda, porque, de novo, a gente não está vendendo sistema, a gente não está vendendo um produto, a gente não está vendendo algo que é commodity, a gente está vendendo associação. Exato. E a associação tem a ver com cultura, com aquela pessoa que toma a decisão, acredita, e que faz sentido, e que vai cobrar, que é, de novo, o exemplo que você traz, Paulo, do condomínio. Né? Não basta só morar, ou criticar a ata da reunião. Tem que estar aqui participar. Exatamente. Opinando, né? Tem que estar junto. Eu acho assim, eu sempre falo, né, uma associação, ela tem um tripé, básico. Eu estou resumindo tudo, ela tem um tripé. Ela tem que fazer com que... Ela trabalha primeiro para o seu associado. Então, para mim, eu acho que, da minha cabeça, é muito claro isso. E para que isso aconteça, ela precisa fazer primeiro que ele gaste menos. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer para que ele tenha... Excelente. Um benefício. Dinheiro, cara, o dinheiro manda no mundo. Segundo, ele precisa que ele venda mais. Como é que a gente faz que ele venda mais? Na hora que um anunciante, um expositor, um patrocinador fala assim, eu vou escolher uma empresa afiliada à Ampro, porque eu vou ter mais segurança no resultado final, credibilidade. Ou vou escolher um associado à Brassi, né, como acontece bastante, a gente está fazendo com que ele venda mais. E terceiro, todo o resto é que ele possa administrar melhor o seu negócio. Para administrar melhor o negócio, aí entra tudo que você falou até agora há pouco de políticas públicas, de falar, etc. Então, de documentos que vocês passam, dúvidas, né, que a gente tira no dia a dia, que faz super diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Sula perguntou para você sobre entidades, etc. Agora eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vou puxar um pouco o sardinha para o meu lado aqui, pode? Abraça. Não sei, vamos ver. Conta um pouquinho, não sei o que ela vai falar, né? Qual a importância que você dá, se é que se dá alguma importância, mas tenho certeza que dá, para essa parceria entre a Brassi e Ampro? Para a gente, já vou te falar, é extremamente importante. Tá? Para a gente é extremamente importante. Vocês representam parte dos nossos clientes. Então, a gente estar perto a Brassi estar perto da Ampro, para a Brassi, é um fato muito importante. A gente criar essa relação. Sim. Eu queria agora ouvir do teu lado. Passa segurança, né, Paulo? A porta está sempre aberta, né, Elô? E a gente está falando a mesma língua. E antes você responda, ontem eu falando com um associado, e entrou a Ampro na história e eu falei, olha, eu vou te contar uma coisa, as queixas que a gente tem são iguaizinhas deles lá, eles falam a mesma coisa, então a gente está no mesmo barco, etc. Mesmo não é barco, você usou um termo que eu gostei mais. Bairro. No mesmo bairro. Mesmo bairro, Calçadas diferentes, eventualmente, mas no mesmo bairro. Gostei mais dessa aí. A gente pode, às vezes a gente está nas mesmas calçadas, né? Olha, Paulo e Sula, assim, de novo, quando a gente fala da interdependência, existem, né? E aí eu vou dar o recorte de eventos. As grandes linhas, já falamos disso, as grandes linhas de um evento, de uma ativação, audiovisual, arquitetura e cenografia. Total. Se a gente não entende esse mercado e não leva boas práticas para os nossos associados e vai para o mercado externo para contar, né, para fazer os pleitos, prazo de pagamento de novo, preservação dos projetos, a preservação... Preservação dos projetos. Não, acho que não estava na pauta, mas eu queria falar, hein? Tô adorando. Vamos, super. A sustentabilidade, que a Sula, assim, foi uma das primeiras empresas que eu tive contato, fora Ampro, e que já trazia esse assunto. Importantíssimo. E que tem uma marca registrada, entre outros tantos benefícios que ela imprime para o mercado. E é uma voz feminina, né, que é uma outra pauta. A gente pode voltar aqui outro dia para falar disso, principalmente no nosso mercado. Então, o que eu enxergo dentro do nosso... Novamente, não existe evento sem a cenografia. Não existe. Não existe. Não existe. Então, entender o que está acontecendo, como é que vocês estão se relacionando com os associados? O que vocês estão levando de benefícios? E a gente contar isso para os nossos associados, como contratar,
como respeitar. E como é importante estar perto, estar junto, estar conversando, né? Tendo essa voz. Exato. Acho que faz extrema diferença. Exatamente. E a Ampro ser essa mensagem, né? Ser esse hub, né, para os nossos associados, que é um exemplo. Vou dar um exemplo com lente escura, que é: não força o parceiro a fazer a viradinha de noite, porque são pessoas... Adoro! São pessoas que estão ali montando o evento. O rendimento é outro, a entrega é diferente, a equipe fica morta. Exato. Nossa, isso conta tanto. Exato. A gente sabe dos cronogramas, e principalmente quando a gente fala de pavilhão ou de locação de... A gente sabe de tudo isso. Eu não estou dizendo aqui que é um conto de fadas. Perfeito. Mas, assim, o respeito a quem está no pavilhão com uma camiseta, cenografia, produção, ele é importante. Total. Em todas as camadas. Em quem está contratando direto, no anunciante que está lá, que muitas vezes está colocando pressão, não está bom, o recorte, está aparecendo. Então, assim, e isso é importante. E a Ampro, ela tem essa missão de conscientizar os nossos associados. Então, quanto mais a gente colocar as nossas pautas, as nossas vozes juntas, eu entendo que maior vai ser o nível de aceitação para aquele novo entrante. Né? Olha a historinha que a gente falou. Para aquele novo entrante, ele aprender a ler um manual de montagem, entender a importância, que quando o parceiro diz, eu preciso eu brinco, 9 grávidas em um mês não fazem um filho. Eu preciso dos 9 meses. Isso. Né? A gente está tão em sintonia que, olha que bacana, você falou, vamos lá, ela falou sobre pagamento, prazo de pagamento, que é uma briga nossa. Também briga total. Ela falou sobre respeitar projeto, briga nossa. Super criação. Tá? E por último, agora ela falou sobre a virada da noite. Olha a sintonia. O último, eu mandei ontem, semana passada, mandei para Roberto Radar, que você conhece, nossa colega. Sim, muito bem. O meu último texto da minha coluna lá, eu falo exatamente sobre virada. Olha que legal. Exatamente sobre isso. Eu falei, isso não é solução. Para. Isso você tem problemas ali trabalhistas, você tem problemas de segurança, você tem uma série de problemas, de implicações, né, que não é saída. Agora, é muito fácil você pegar, resolva hotel, resolva pavilhão, resolva velho. Não é assim. Acho que é um problema de todos. A gente tem calendário, você tem questões financeiras, você tem uma série de questões. Acho que a gente sentar, todas as entidades do setor, e sentar numa mesa e falar, vamos tentar... não existe, um problema existe para achar uma solução. É verdade. Vamos tentar achar a solução disso para que a gente possa falar. Então, o que se demonstra que os problemas são os mesmos e a gente consegue construir soluções em conjunto. Acho que essa é a grande saída. Eu tenho sentido um pouco que os contratantes estão um pouquinho mais preocupados com esse tema. Você tem sentido? Particularmente. Tenho sim, Elô. E quando a gente divide e coloca na mesa, mas será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Talvez então eu vou descarregar à meia-noite, mas a minha equipe vai chegar às 7, sabe? E eu senti que eu tô tendo uma aceitação melhor. Que isso é bom. E é excelente, Paulo. Porque se adianta uma parte do trabalho, mas a equipe chega zerada no dia seguinte, né? E pronta para fazer acontecer. Acho que é uma boa pergunta para a gente fazer. Quando a gente for entrevistar o PO, que é o presidente da UBRAF, agora para ver, porque a gente fala cenografia, agora vamos falar depois de feira, se ele também tem essa mesma percepção. Sim, eu tenho sentido. São tipologias diferentes, a gente precisa tentar analisar de forma diferente. Mas hoje que o problema é o mesmo, né? Sim, com certeza absoluta. E quando a gente aumenta as camadas, né, ou sobe drone, isso passa também, isso é muito sério, de novo pelas planilhas, pelos orçamentos. Por que acontecem as viradinhas, muitas vezes? Para economizar a diária. Exatamente. Ou para economizar, ou porque o prazo é curto. Então, assim, é importantíssimo, né, o anunciante que está ouvindo a gente, né, de todas essas cadeiras, do marketing, da área técnica ou da área de compras, entender que por trás, eu sempre falo isso, por trás de um evento, de uma promoção, tem gente fazendo. É isso aí. Total. Ser humano. Exato. Provavelmente o filho daquele montador pode estar naquele festival curtindo, né? E consumindo o produto daquele espaço, daquele stand. E o que passamos para deixá-lo em pé. Isso é muito filosófico, né? Mas é entender que quem está fazendo o evento, quando tira o seu uniforme, o seu crachá, ele pode ser um degustador daquela marca. Eu sempre falo isso.
Uma boa você. Que vai me dar um gancho agora para o tema tão amado sustentabilidade. Bora. Eu acho que a gente queria saber a sua opinião sobre os desafios e oportunidades da indústria de eventos. E também o quanto você acha que isso está próximo efetivamente de acontecer. Porque a sustentabilidade, a gente sabe que quando a gente fala sustentável, as pessoas ligam muito a questão materiais sustentáveis, né? O pallet, a madeira. Mas, na verdade, a gente tem todo um ESG real valendo, né? Que tem que ser levado em consideração, que também é um gancho da questão, por exemplo, do vir-à-noite, que a gente tem que olhar esse lado, né? Sim. Da cadeia como um todo. Exato, Paulo. Então, é tudo muito abrangente. Não são só materiais que as cenografias e as montadoras de stands têm que trabalhar, né? Eu acho que é um todo. É um todo, né? A gente faz algumas rodadas e alguns conteúdos e nós acreditamos que no ambiente do live marketing, o G é a ponta da história. Então, uma governança bem estabelecida, bem desenhada, bem entendida, onde você vai naturalmente nortear ou parametrizar quanto você vai investir, por que você vai investir um pouquinho mais para materiais sustentáveis, recicláveis, desenvolver uma nova tecnologia, qual é a equipe que você vai colocar, essa equipe está capacitada, ela está treinada, tem código de conduta para tratamento, né? E aí, novamente, aqui falando de festival, para tratar bem aquele promotor. Tem tempo hábil para aquela execução, né, Elô? Exato. Que a gente fala um pouco até dos mezaninos, né, Paulo? Que como ficou muito sem tempo hábil, talvez eles não possam mais acontecer. É verdade. Né? E aí a preservação e o aspecto econômico, né? Então, quanto você está pagando por isso? A Ampro tem um comitê que nasceu no final de 2023, que loucura, né? Final de 2023, meio de 2023, e o nosso trabalho não se vira um transatlântico de uma hora para outra. Primeira coisa que a gente foi fazer é mapear a cultura e o grau de conhecimento dos nossos associados. E para nossa ingrata surpresa, ou para nossa surpresa para atuar como responsabilidade como entidade, quero fazer uma correção aqui na palavra ingrata, porque houve uma declaração sincera, é que o nível de conhecimento de ESG, de prática e conhecimento de ESG é muito baixo. Exato. Mais ainda, existe uma responsabilidade, quem contrata, e vocês devem sentir isso na pele, quem contrata passa lá os códigos de conduta, as normas, etc., para que... Não, e exigências, né? Que muitas vezes não assim, sabe o que está pedindo. Colo. Exatamente, joga no colo. E aí, olha só que jogo neurótico, onde você tem o anunciante, que por questões a gente sabe, repassa essas exigências. Você tem ali a agência com um nível de conhecimento, de aplicabilidade, de práticas de ESG não tão aprimoradas. A gente tem um mercado que não está maduro comparado com outros mercados. Exato. Isso é um fato, né? E temos nós, nessa história, com a missão de entender qual é a voz, qual é o conteúdo que a gente imprime, é evento, é webinar, é podcast. Isso. O que a gente faz para que a gente possa, sim, estimular o nosso mercado, a cadeia, assim, entender que ESG é valor. Né? É valor, deixa o trabalho mais responsável, garante de forma positiva esse pensamento, garante a longevidade da relação com o cliente, né, com o anunciante, e lá na ponta, para o nosso consumidor ou para o consumidor, ele valoriza, principalmente para das gerações Z para frente, que estão ali olhando qual é a conduta dessa marca. A gente vê, todo dia tem uma lista na internet, uma listinha, né, na internet, os conteúdos. Então, qual é a forma, a atitude que aquela marca recebe o consumidor no festival, no stand na Avenida Paulista, na ativação da Paulista. Nas feiras, exatamente nas feiras. E isso, novamente, vira um sistema, um sistema mesmo
com muitas perspectivas para a AMPRA, a Abrace, o BRAF, a ABRAP, todas as entidades que estão perto, que estão no nosso espectro, para que a gente consiga também formar e cristalizar essa voz. Você estava falando aqui agora, eu estava lembrando de alguns casos, alguns cases, e tem um determinado festival que aconteceu há um pouco tempo, né? Foi contratado o fornecedor contratou o terceiro. Eu falei, é aquilo que você falou agora, tá aqui, precisa seguir. Eu só tenho isso de verba, joga mas as isso, regras do jogo são essas. essas. Essa aqui joga no colo do fornecedor, da agência do fornecedor, tal. E aquilo foi para a imprensa. Você lembra que a gente se posicionou, nos posicionamos no mercado? Sim. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção é que essa empresa teve uma queda de, salvo engano, 4% da bolsa Nova York. Olha. É uma empresa mundial. Sim. E teve uma queda. Né? Sim. Então, ou seja, é importante que, veja, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Nós temos, de uma forma que nós temos fornecedores, você tem fornecedores, você tem agências de agência, você tem clientes, você tem clientes. Então, ou seja, o cliente precisa começar a entender, não sei se você compactua também, quero crer que sim, que a encrenca é dele também. Ou seja, não adianta você pegar e terceirizar a responsabilidade, só tenho essa verba, aquela. Ok, entendemos que todo mundo tem verba, todo mundo tem uma espada, todos nós temos essa espada na cabeça, então ok, se a tua verba é essa, então trabalhe dentro da tua verba. Não queira construir a Torre Eiffel com uma verba para construir a xícara. E o desafio é sempre, use a criatividade. É muito fácil, entendeu? Vocês são especialistas. Isso, jogar. Não dá, não é? Não é Pérola. Mas aí é com vocês, usem a criatividade. Eu estou ficando preocupado com o nosso tempo, porque assim, a gente precisa ter umas 3 horas só com ela aqui. Deixa eu perguntar, isso para mim é importante, eu acho que são 2 palavrinhas que eu queria entender. Eu não conheço a pessoa porque eu aprendo muito com você. Já falei isso para você um dia. E então a gente empatou de novo, Paulo Passos. Eu queria te perguntar, o que representa essas palavras para você? Vou fazer 2 palavrinhas, tá? Inclusão e diversidade. Porque, sim, para algumas pessoas são palavras. Jogamos no universo. Bacana, de moda, sim, etc. Super atual. Bacana, né? Eu quero ficar moderninho, vou falar sobre inclusão, sobre diversidade. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que são coisas que defendem, que tem, enfim, fala um pouquinho pra gente. Ou usar o gênero, né? Porque virou moda, etc. Porque deixou de ser e assim por diante. Olha, tem a analogia, né? Quando você convida para dançar e quando você vai para a pista para dançar, né? As analogias entre inclusão e diversidade. Mas a minha lente, a minha retórica é muito simples. Nós somos, eu vou dar um recorte racial do qual eu tenho o famoso lugar de fala. Nós somos um país com a declaração de 56% de pessoas pretas e pardas. Quando a gente vai nos eventos, quando a gente vai, tanto e principalmente ali nas plateias, nos nossos eventos corporativos e nas plateias, a gente não vê essa proporcionalidade. Verdade. Quando a gente vê as agências, os prêmios, as subidas de palco de prêmios, a gente não vê essa proporcionalidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um caminho a ser feito no nosso mercado para a diversidade. Então, olhar, aí eu abro os recortes de raça, de identidade de gênero, de idade, de PCDs, né, de camadas sociais, né? De você olhar, inclusive, como é que você está fazendo os seus recortes, seus processos seletivos, né? É por universidade, é pelo CEP, por onde que você está fazendo? É por competência? Então, a gente tem um caminho enorme a desenvolver, e eu digo o nosso mercado de comunicação e outras indústrias também, a fazer, a olhar a inclusão e respeitar a diversidade. Não existe a importância dela na nossa vida, Elô. Exato, não existe. Eu sinto muito isso. Não existem boas campanhas. Você não coloca na rua Bons Jobs, daquela marca que tem ali na sua parede a representatividade, a diversidade, a inclusão, o respeito às pessoas, se quando na mesa da criação do Brain, você tem um grupo de pessoas com apenas um tipo, que não representa o desafio daquele briefing.
Então, o recado, acho que mais do que dar o conceito, eu vim aqui pensando, não vou falar do conceito, porque o Google responde isso. Eu queria fazer um chamado, que é você que tem a caneta para contratar, você que está no banco da universidade, procure vagas normativas e afirmativas, procure os coletivos que estimulem, siga profissionais que têm essas vozes. E para você que é empresário, que é do RH, que é de pessoas, que é de operações, comece a flexibilizar mais e olhar os seus processos para que, de fato, a diversidade ela ocorra e, consequentemente, a inclusão também nas nossas operações. A Ampro, só fechando aqui uma coisa que é importante e a gente pode, inclusive, captar pautas e eu, como representante desse coletivo, a Ampro assinou no ano passado um acordo com o ODP, que é o Instituto, é o Observatório da Diversidade na Propaganda. Ele tem uma simples missão, que é entender onde estão os flancos, os buracos, as vulnerabilidades de pessoas, né, com essas camadas, e trabalhar para que todas as agências que assinaram, né, o pacto possam ter nas suas metas de contratações ou nas suas contratações a missão de maior empregabilidade. E, infelizmente, o ADP já realizou 2 censos, a gente está indo para o 3º, e, infelizmente, Paulo e Sula, as cotas só caem de empregabilidade para PCDs, para identidade de gênero, pessoas trans. Eu ia dar um exemplo, estava esperando para falar que também tenho tido experiências desde o ano passado, Elô, em todos os briefs, porque hoje a cenografia ela não participa só de um momento do evento, né? A gente tem contribuído no desenvolvimento do todo. O que isso é muito bom. E eu acho que o trabalho feito a 4 mãos, né? Ele flui muito melhor e é mais assertivo. Mas voltando ao tema, essa preocupação da inclusão, do PCD, ela tá latente. De verdade, assim. Todos os briefings que eu participo, a gente já traz as opções de MC, recepcionistas, todas as pessoas que vão ser contratadas, os palcos têm rampados justamente para um eventual participante. Às vezes a gente sabe que a gente provavelmente não vai ter, mas a gente tem sempre agora essa preocupação. Então, eu tenho tido experiências muito positivas que, de fato, isso está virando uma realidade. É importantíssimo, né? Paulo, acho que ia comentar alguma coisa, por favor. Não, eu já estou viajando aqui. Eu estou com a minha vice-presidente aqui, né? Tem essas vantagens aqui. A gente podia... Veja, eu vou falar como feira agora. Quando você pega dentro de um pavilhão altamente inclusivo. Pavilhão altamente inclusivo. Tá? Só que quando você vai para o escritório, você já mudou de figura. Sim. Tá? Pavilhão, ok. Mas o escritório é outra. A gente podia criar um comitê dentro da Brás e levar isso para a diretoria. Para incentivar, você diz, entender as empresas começar a criar um comitê de inclusão e diversidade, sentar numa mesa, Leila Bueno, maravilhosa com esse assunto, sentar e falar, e aí? O que a gente precisa, onde é que está o problema, o que tem que ser feito? Ou seja, aproveitar essa experiência. Bem legal, adorei essa ideia. A gente vamos roubar essa ideia. Adorei, gente. Vamos abrir, inclusive, com o Ariel Nobre, que é o presidente do ADP. Tem assim, vale a pena observar realmente o trabalho desse observatório, que é impressionante. E é muito sério. Quando, de novo, a gente olha esse recorte, tem recortes outros, né? A gente pode falar de inclusão de mulheres, povos indígenas, é sobre isso. E o nosso mercado é um mercado que representa, é uma das 15 maiores economias do Brasil. Então, a gente tem, como entidade, a missão e a obrigação, de novo, volta ali no comecinho da nossa conversa, capacitação. Total. Capacitar e conscientizar quem está empregando. Né? Pode deixar, vamos conversar, Paulo. Eu acho que é uma ideia, acho que a gente pode fazer isso. E eu vou contar com a sua ajuda, tá? Claro, umas dicas. Conte com a gente, mesmo. Vamos para 10 aqui, porque eu estou preocupado. Eu quero fazer. Eu queria essa, exatamente essa. Elô, conta pra gente um case marco na sua carreira. Agora não é. Pode ser Elô, em carreira. Pode ser uma coisa de escola, pode ser... Você falar, esse eu sempre conto. Porque assim, agora é o seguinte, agora a gente está mudando, tá? A gente não está falando mais com o Elô
presidente da... Tá falando não é Heloísa, né, Paulo? A gente está falando com a Amiga. com a colega, coisa e tal. Conta pra gente. Happy hour, que precisamos fazer, inclusive. Tá faltando, gente, ainda não é, hein? Vai ter, né? São vários, mas eu queria escolher um que é, e aqui agradecer publicamente ao Célio Ascar, que é o presidente do conselho, que foi essa mudança de atuação, de sair do mercado, né, com os 39 anos de trabalho, de carreira. Então, eu já atuei. Mais ou menos isso, Paulo. Já atuei no mercado corporativo, em agências grandes, pequenas, multinacionais, etc. E nos últimos 3 anos, né, arredondando positivamente, que é atuar no associativismo. Então, veio o convite do Célio para participar do processo e não para sentar na cadeira diretamente. Legal. Ele foi muito específico, o conselho que vai te escolher, eu estou te oferecendo aqui a oportunidade para você querer se candidatar. E eu fiz todo o processo e fiquei com medo na reta final. Acho que eu não vou, acho que, enfim... Até porque era uma área, né, até então, você não conhecia. Exatamente, não vou conseguir, enfim, uma série de monstros na cabeça, acho que mas é acho que isso. É normal, Elô. E o Célio, brilhantemente, entre vários feitos que ele traz para muita gente, ele disse, testa. Começa. Te dou um mês. Se não valer a pena, a gente rescinde. Então, para mim, esse é um case muito, muito recente de vitória. E que abriu possibilidades de estar aqui em contato com profissionais extraordinários que cedem o seu tempo para melhorar o nosso mercado, para preservar o nosso mercado, desenvolver o nosso mercado de novo. Somos uma das 15 maiores economias do Brasil. A gente movimenta parte do PIB desse Brasil. A gente tem muita força, com várias camadas. A gente leva alegria. Live marketing é alegria. Total. Né? Entretenimento, a criatividade na veia. Então, para mim, esse eu achei que seria bastante especial, né? E que, na verdade, é até um case pessoal, né? É da Elô mesmo. Elô. Exato. E compartilhar isso e quanta gente eu conheci, como eu fui recebida por muitas pessoas que, seguramente, se eu tivesse seguindo a jornada até então, eu não teria acesso. Eu não teria acesso à Sula como vice-presidente da Abrace, eu não teria acesso ao Paulo, não teríamos acesso aos corredores no Senado. Todas as entidades, quanto a gente aprende, né? Exato. Quanto a gente troca. E fora outras coisas, enfim, são muitos exemplos. Eu estou dando exemplos individuais, mas a entender que o trabalho coletivo, e nosso trabalho é muito pro bono, né? Total. É muito pro bono. Então, um trabalho coletivo, pro bono, conciliando os interesses, dizendo, a gente vai para esse caminho porque é esse caminho que é o mais saudável, limando aqueles interesses que muitas vezes beneficiam aquela empresa, aquele associado, de maneira conciliadora, e trazer os resultados e aprender, ouvir ali as críticas, etc., aprender e trazer bons resultados. Os números que a gente vem fazendo, e eu digo a gente mesmo no coletivo, equipe Ampro, toda a estrutura da Ampro, a parceria. Acho que a gente teve um marco muito legal, por exemplo, uma ligação que eu fiz para o Paulo, numa situação muito ruim, por conta de um preconceito muito forte que aconteceu no mercado. O Paulo não hesitou. Eu preciso de meia hora para conversar com o meu conselho, com diretoria, para ver se a gente vai. Em nenhum momento, não, veja bem, acho que a gente não sei. Eu não lembro também. Xenofobia seríssima. Você lembro. Seríssimo. Aí eu até gravei um vídeo. Foi. Da posição que eu falei que a gente não aceita de forma alguma. Paulo, foi um ato de coragem. Do negócio do Nordeste, eu lembrei agora. Exatamente. Paulo, aquilo para mim, aquilo foi um ato de coragem. Eu lembro que era um feriado, 2 de novembro. Uma das características da Abrace, né, Paulo? Acho que a gente veste as camisas, né? Eu concordo super com temos você. de ser político. Você sabe que eu tento ser o máximo político. Sim, mas ela falou que tudo bem, faz parte. Mas tem hora que você tem que se posicionar. É errado, né? O que é errado, o que é imoral. Então, esse é um ato. Um outro exemplo. Como é que é errado? É errado mesmo que ninguém saiba. Como é que é a frase? Tem uma frase assim. Tem uma frase assim. A coisa é errada, mesmo que ninguém saiba, continua sendo errada. Sim. Né? E o certo, mesmo que ninguém saiba, continua sendo certo. Estava errado. Exatamente. Lembrei agora. Foi um ato de coragem, vou te falar aqui agora.
a sua coragem, sua e da Abrace, Girou. impulsionou, inclusive, a minha manobra dentro da Ampro. Olha que Eu bacana. nunca te falei Obrigado. isso. Na verdade, entendi. Ela falou, cara, acho que eu tô certa. Às vezes Exato. você fala, será que a galera vai aderir? Exato. Aí você fala, não, caramba, eu tô certa. E é muito louco, porque a gente ligou para pedir apoio. E foi muito rápido. Aquilo, para mim, então, isso é um case de sucesso. Outro case de sucesso também, dentro desse guarda-chuva maior, que é ir para o associativismo, foi a campanha que a gente fez para o Rio Grande do Sul. Foi bárbara. É verdade. Isso foi muito bacana. Foi bárbara. Isso foi Uma muito coisa Acho que foi uma conquista. Acho que até a gente se surpreendeu, né? Falar, nossa, que legal, né? A gente foi vindo os números, ia falando, gente, que alegria ter essas pessoas ao nosso eu não lado. lembro mais quantas toneladas, quantos caminhões. Eu me orgulhei muito da gente, né? Da gente como um todo, né? Você fala, caramba, meu. Teve um conselheiro que mandou, acho que, enfim, muitos cobertores, assim. Desviou a campanha dele para essa. Nossa, O bárbaro. Guto, ele não vai gostar que eu vou contar isso, mas teve um dia que ele começou a chorar. Foi. Numa reunião nossa. Vendo o que estava acontecendo. Ele foi meio líder ali também com o pessoal do Sul. Acho que ele viveu Dentro com da eles. Abrace foi ele que liderou todo o né? processo. Ele viveu aquele dia a dia com o pessoal do Sul. Então foi muito interessante mesmo, né? Lembra disso? Super lembro. Dia. Agora a gente falou uma coisa triste, então, né, ao mesmo tempo foi um trabalho junto a Ampro e a Abrace, foi uma campanha que a Ampro colocou recursos financeiros dela, a Abrace colocou recursos financeiros, a Ampro colocou material humano, a gente também, e a gente trabalhou juntos para tentar fazer o mínimo, né, o que a gente estava nas nossas condições para poder ajudar e socorrer os nossos colegas, nossos amigos gaúchos. Então, isso é uma coisa ruim, né? E aí eu vou te perguntar agora, a gente falou sobre coisas boas, agora eu tenho que perguntar também, eu acho que todos nós temos também, aquele momento foi difícil, aquele momento que, poxa, aquele momento, você tem algum momento na tua carreira, na tua vida, assim, que você fala assim, poxa, Sim. Esse para mim foi o que você possa ou queira, Sim. ou fala, não quero falar, não, eu estou num ambiente seguríssimo. Só tem um monte de gente ouvindo. Só para lembrar que Mas tudo bem. Gerir pessoas. Boa. Gerir pessoas, equipes grandes em alguns ambientes. Muito difícil, sob vários aspectos, né? Principalmente quando o ambiente te pressiona, vai, resultado. Convencer que aquele projeto, que aquele investimento, né? Principalmente nas crises financeiras, né? Lá a crise de 2009, bancos dos Estados Unidos, aquela coisa que a gente já conhece. Então, convencer que o marketing, a comunicação faz sentido porque conecta, que é valor, que é pilar de negócio de empresas grandes, sérias, etc. E no meio de tudo isso, sendo mulher preta. Então, é uma jornada. Mulher e preta. Nossa, São transformei tudo isso que você falou em 3 vezes, né? O peso, assim. Exatamente. Então, mas eu não quero deixar o peso, né? Eu cada vez venho usando menos essa pauta e vendo pautas outras, mas é o dia a dia. Infelizmente, todo dia eu passo por uma situação de preconceito, enfim. Mas a gente vai criando as nossas ferramentas e criando os grupos e aprendendo, estudando, se aliando com amigos que emprestam a voz, ao famoso não ser só, tem que ser um antirracista, né? Mas assim, em resumo, 10 segundos de tweet gerir pessoas, grandes grupos de grandes equipes e realmente vender ideias em situações adversas ou de orçamentos curtos. Isso é desafio. Eu falo que eu vivo aprendendo com você, acabei de aprender mais uma. Você usou um termo agora que eu nunca ouvi, e aí eu tentei até me analisar. Não é você não ser racista, existe um momento que você precisa ser o antirracista. Sim. Você precisa pegar essa outra bandeira, é que nem as bandeiras, né, de direita, esquerda, tal. Tem hora que você precisa ir pro outro lado, no antagônico, para que haja, para puxar, porque a corda já foi muito para um lado, então você precisa puxar muito para o outro lado, para em algum momento ela ser o meio termo, que é o mundo ideal. É um aprendizado.
O que a gente tem? Vocês não sabem, quem está do nosso lado aqui, é fácil, porque a gente tem um monte de perguntas que a gente programou. Quem está ali não está sabendo o que vem agora pela frente. Eu tenho duas perguntas, a gente tem duas perguntas para terminar, porque a gente já está terminando. A gente pede o currículo do entrevistado, tá? Então, é normal que você faça isso. E você, no seu currículo, você colocou uma coisa, Vozes da Periferia, tá? Você conta um pouquinho pra gente o que é isso? Eu não sei, eu queria que você contasse pra gente, por favor. E eu conto bem rapidinho. Olha o sorriso que ela deu. O olho brilhou. Brilhou. Já fica um convite. Então né? Conta pra gente aí. Mas é uma iniciativa, do César Gouveia, meu chefe, né, na favela da Vila Prudente, onde ele acende iniciativas do empreendedorismo dentro da favela. E o trabalho é maravilhoso, é lindo, é transformador. E atividades culturais e do esporte. Eu fui madrinha durante um tempo da turma do balé. Olha que legal. Não sou bailarina. Isso que eu ia falar, você é da turma do balé. Você tem um biotipo. Total, visualizei também. Dilma Campos foi bailarina, né? Dilminha, querida. E é uma iniciativa que é transformadora. Então, você pegar aquela pessoa que tem um empreendimento pequenininho e que vai lá, recebe o benefício, recebe a capacitação do projeto, aquela criança que está num processo de desenvolvimento, tem muita criança com espectros de autismo, de TDAH, e que esse programa ele cuida e preserva a dignidade dessas pessoas que estão na comunidade, estão na favela. Ver as marcas patrocinando, investindo nas oficinas, é lindo de se ver. Né? É lindo. Então, esse é um projeto que ele empresta dignidade, então, por meio do empreendedorismo, do esporte e da cultura. E eu tenho muito orgulho, novamente, Célia, obrigada por ter me apresentado, Célia Ascar, que me apresentou ao César, e o César emprestou a confiança dele para que a gente possa fazer algumas atividades. E eu acho que a grande recompensa deve ser ver a diferença que isso faz na vida, no momento, para as pessoas e futuramente, né? Que já deve ser um projeto com alguns anos e que você vê gerando esses frutos futuros. Exato. E que é muito, muito, muito legal. Gosto muito desse tipo de ação. Se uma empresa quiser ajudar, patrocinar, ou algum profissional participar de alguma forma, o que precisa ser feito? Falar com o César, eu com a Letícia, e eles têm uma agenda de atividades. Tudo é aceito, tudo é de bom grado. E, inclusive, a primeira coisa que eles pedem, eles fazem o Natal, por exemplo. Então, fazer a cenografia do Natal é espetacular. Levar, né, a fantasia do Natal para as crianças é muito emocionante. Muito. E não importa o valor, o que importa é o conceito, é o tempo, é a dedicação e o compromisso. Né? Então, tudo é muito... A gente recebe com o coração realmente abastecido de agradecimento. Adorei. Mas César, ele disse da onde? César Gouveia, Vozes das Periferias. Só procurar no Instagram, Vozes das Periferias, já vem, tem uma marquinha azul. Ou também escreve para mim no meu pessoal, Elo Santana, que aí a gente faz as conexões. Faz as pontes. Então, beleza. Exato. Elo Santana, dá o endereço aí. Depois a gente vai colocar também no lettering. Exato. Elo Santana com 2 L's e César Gouveia ou Vozes das Periferias. Assim, para que de fato, para se conectar, a minha dica tem que ir lá. Tem que visitar. Tem que entender o projeto. Tem que viver o projeto. Tem que viver. Tem coisa só vivendo. Que o coração saia abastecido. Exato. Agora a pergunta mais importante do dia. Para a gente finalizar, infelizmente, mas já abrindo vários ganchos aqui, né, Paulo, para próximos episódios. Amei. Conta pra gente o que é Elo por Elo. Essa não tava. A gente gosta dessas. Caramba. Somos desses. Elo por Elo. Tem os ídios, né? Tem a história dos ídios, como a gente se vê, como os outros se veem, como realmente eu sou. Acho que assim, gente, de uma maneira muito espontânea aqui, é isso que a gente está fazendo. É o relacionamento, é a escuta aberta, é acreditar no coletivo mesmo. E muitas vezes com medo, desde que a crença, o propósito, ele seja legal.
e que o resultado de tudo que eu vá fazer na vida, etc. e tal, estou inclinando aqui pro profissional, mas que ele seja agregário. É isso. Elô por Elô é uma pessoa agregária. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Você gosta de gente. Né? A gente gosta de gente. A gente não faria outro trabalhar. Elô, foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. Eu não tenho palavras, porque, Elô, eu sei tua agenda, eu sei você... As nossas. Não, a sua é ao concurso. A gente sabe como é que é a tua agenda, sabe que você está em todos os cantos ao mesmo tempo. Você é uma pessoa extremamente vitoriosa, uma pessoa que eu tenho gigantesco prazer de conhecer, mas as melhores coisas da nossa profissão são os amigos que a gente... Essa frase para mim sua é emblemática. Que a gente conquista nessa jornada, seguramente você é uma delas. Sou muito teu fã, muito obrigado por estar dividindo com a gente, pelos ensinamentos. Saíram projetos para Abrace hoje aqui. Que delícia. Com um abraço para os clientes. Olha, no Voz das Periferias, com o ODP, tem coisa boa aí. De novo, gregário. Tá vendo? Olha a troca aqui. Uma sentada, gente, 1 horinha. É verdade, é verdade. Eu que quero agradecer, te interrompendo, desculpe, quero agradecer vocês dois, reconhecer e parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo de uma forma muito concreta. Essa é a palavra. Porque é muito fácil a gente se atropelar no campo das intenções. Então, vocês têm concretude. Então, parabéns, novamente, pelo tempo que vocês emprestam, pela simplicidade, por ensinar mesmo, por facilitar algumas situações adversas, complicadas, espinhosas, e vocês tiram essas camadas, sabe? Então, é um prazer estar aqui como Ampro e como Elô. Vida longa para o projeto de vocês, para o podcast de vocês. Estamos no caminho certo. É isso. Obrigado, Elô. Obrigada. Eu vocês, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram. Você gostou desse episódio? Então, olha, não deixe de se inscrever. Eu sempre quis falar isso, coloca o joinha aí, por favor, tá? Curte lá, Paulo. Se inscreve no nosso podcast. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Compartilhe com os seus amigos, tá? Então, é importante para você ficar por dentro das novidades. Siga Abrace nas redes sociais. Toda terça-feira estamos no ar com um novo episódio. Até a próxima. Elô, obrigado, tchau, querida. Obrigada, Paulo. Obrigada. Como é que é o coraçãozinho? Coraçãozinho. Tchau, galera. Tchau. Bom ano para nós. Isso aí.